Olá, queridos alunos. Mais uma vez aí o professor Jorge aí para falar com vocês um pouco mais sobre essa questão da técnico de enfermagem do trabalho. Nós estamos analisando aí, né, o atendimento à saúde do trabalhador e agora nós vamos falar sobre a questão da unidade de aprendizagem 2, que fala sobre a questão da avaliação dos riscos ocupacionais, né? Então, é um conceito extremamente importante, que é você fazer a avaliação desses riscos aí, né? E eu quero que vocês entendam que o profissional de saúde, né, na verdade, ele é o responsável pelo gerenciamento da qualidade de serviço prestado e pela integridade física dos profissionais e pacientes, né? Então, a responsabilidade que vocês têm aí, o profissional da saúde, né, ele é de extrema importância, porque ele tem que estar voltado com uma preocupação justamente em relação aos profissionais, né, que ali na organização trabalham, e por sua vez, se for dentro de um ambiente hospitalar, ele também precisa ter a questão da preocupação também com os pacientes, porque de uma forma ou de outra, isso também interfere muito, né? Se você tem profissionais capacitados, você também tem a condição de oferecer um melhor tratamento para os pacientes, tá certo? Então é necessário que vocês, profissionais aí da saúde, aí, os técnicos aí de enfermagem do trabalho, né? É necessário que vocês saibam reconhecer os fatores de risco de acidentes, né? E eles estão presentes no ambiente de trabalho, em qualquer situação. Muitas vezes por falta de atenção mesmo de cada colaborador. Então é uma preocupação que vocês têm que ter, né, em fazer com que a adesão da prática, né, da biossegurança, por exemplo, e a minimização, né, ou quase que não sai a palavra, né, desses riscos, desses riscos ocupacionais, eles sejam cada vez mais minimizados, né? Então é muito importante. Como que você consegue minimizar essa situação? É a questão de observar, né? Da capacitação, de você verificar exatamente o que acontece dentro da organização e tentar entender um pouco como funciona todo esse fluxo aí, para que você consiga dimensionar, para que você consiga trazer, então, maior segurança dentro da organização aí, né? Então, é importante que você compreenda o que são os riscos de acidente, tá certo? Não é só saber o que são os acidentes, mas que você compreenda o que são esses riscos. Então, muitas vezes, você avaliando uma rotina de um colaborador, você pode detectar e entender que aquela ação ela é um risco de acidente. O cara vai subir numa escada, por exemplo, um exemplo muito básico, né? E você observa o pé da escada, no pé da escada não tem emborrachamento que garanta a aderência ao solo. O que vai acontecer se ele subir na escada sem esse detalhezinho, né? Uma borracha que protege, né? Provavelmente vai cair. E aí vai gerar um acidente de trabalho, tá certo? Então, esses são os fatores que às vezes a gente pensa que não, mas pode comprometer a vida do trabalhador, né? Aí pode causar um afastamento, pode até causar a morte, porque não? Ele cai, bate a cabeça no chão, traumatismo craniano, infelizmente isso pode acontecer. Então, a questão de observar o que pode ser, o que pode se tornar um risco de acidente, né? Então, isso é muito importante. Identificar os diferentes riscos também de acidentes ocupacionais. Muitas vezes a ação do colaborador, a ação do trabalhador, ela pode gerar diferentes aí riscos de acidentes ocupacionais, né? Então, você tem que estar sempre atento a isso daí. Você consegue fazer isso observando diariamente, né? Ou você observar o que acontece dentro de uma rotina, né? Daquele departamento, por exemplo. Então, você tem que estar sempre atento a isso daí. E aí você vem na questão do avaliar, você precisa avaliar esses riscos aí de acidentes e classificar esses riscos presentes no ambiente de trabalho. Então é necessário que você tenha essa atenção, né? Não só avaliar, mas classificar também qual que é o grau
de risco que pode causar aí um acidente grave ou até mesmo uma doença ocupacional aí, né? Então, quanto maior for o tempo de experiência do profissional, menor importância dada ao uso correto dos equipamentos de segurança. Por que isso acontece? Então, o profissional que ele se sente seguro é um perigo. Por que é um perigo? Muitas vezes, eu vou entrar na câmara fria rapidinho. Ele vai lá, entra na câmara fria, ele está com o corpo quente, ele entra na câmara fria, ele pode ter problemas sérios aí, né? Os nervos dele podem agir imediatamente. Por quê? Porque é um choque térmico. Então, muitas vezes, ele por trabalhar muito tempo, eu já fiz isso antes, vou fazer isso de novo, e aí ele vai fazendo com que não usa o equipamento, o EPI, que é o equipamento de proteção individual, né, achando que não vai dar problema nenhum para ele. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, né? Ele pode também se machucar, por exemplo, causar um acidente com materiais pérfuro-cortantes, também isso é tão normal dentro de uma enfermagem, por exemplo, acontecer. Dentro do centro cirúrgico, às vezes vai pegar algum instrumental lá para o cirurgião, e aí ele pega justamente na parte do corte do instrumental. Então, esse tipo de situação, essas questões aí, elas têm que ser muito bem observadas. E tentar descrever, mostrar para os colaboradores, né, que os acidentes eles podem ocorrer com menos. Algum acidente pode ocorrer com menor gravidade, mas também tem acidentes que podem acontecer com maior gravidade. Então tem que se ter muita atenção em relação a isso. Tá? Bom, eu dei uma ideia mais ou menos para vocês do que exatamente é esse assunto a ser discutido dentro da unidade de aprendizagem 2, né? E tem mais um material para vocês aí, para que vocês então possa dar uma avaliada, estuda, leia com atenção, tente buscar um pouquinho mais de informação. Tem dicas aí do professor aí para que vocês possam estudar e se sentir à vontade com essas questões aí, ok? Agradeço a atenção de todos vocês aí. Até uma próxima aula. Muito obrigado.